Glória a Deus. Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como eu sempre digo, para ensaiar está ficando bonito, né? Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 6. Adelso, se você puder deixar aquele fundo musical, eu vou ficar lisonjeado pela sua ajuda. Eu disse Evangelho de João, capítulo 6, nós estaremos meditando do verso 28 sucessivamente ao verso de número 38. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 6, verso 28. Quem não trouxe a sua Bíblia pode nos acompanhar aqui à frente. Diz assim o texto bíblico: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Verso de número 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também vós: me viste e contudo não crestes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e tudo que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Verso de número 38, para nós concluirmos, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu posso ouvir um amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui nesse ambiente de adoração, de revelação, esse ambiente profético, Pai, para adorarmos, exaltarmos e recebemos uma vez mais uma porção da sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos instruir, venha nos ensinar, venha nos direcionar na revelação da sua vontade, Senhor. Tua palavra diz que a sua vontade ela é boa, ela é agradável e também perfeita, Senhor. Então estabeleça essa sua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas lideranças, sobre as nossas células, sobre os nossos líderes, Pai, para que possamos estar afiados para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Assim nós oramos e agradecemos, no nome daquele que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, no nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Na vez passada que eu estive ministrando no lugar da Lucia, eu ministrei um tema com os irmãos: Jesus, o nosso modelo de liderança e superação. Jesus, nosso modelo de liderança e superação. E eu destaquei aqui pelo menos 3 tipos de liderança, ou 3 tipos de líder.
O primeiro tipo de líder foi o líder carismático. Quem que é o líder carismático? O líder carismático é aquele que ele é dotado de poder natural ou de persuasão natural. Esse é o primeiro perfil de um líder, e esse líder nós denominamos aqui o líder carismático. O segundo perfil do líder é o líder de posição. Eu posso assim defini-lo como o líder de status, o líder que é líder, né? Aquele que possui o poder ou a liderança de alguém para liderar. É o líder de status, é o líder de poder ou posição. E eu também disse que a terceira característica do líder é o líder espiritual. Diga comigo, líder espiritual. Então nós temos o líder carismático, nós temos o líder de posição, mas nós também vemos aqui o líder espiritual. E o líder espiritual, creio eu, que se encaixa a nós, se encaixa a visão, se encaixa a liderança, e essa liderança na qual você está exercendo ou você irá exercer. Só que para ser esse líder espiritual, não é de qualquer forma que nós vamos ser esse líder espiritual. E eu denominei aqui pelo menos 3 características desse líder espiritual. A primeira característica de um líder espiritual é que ele tem um profundo e pessoal e permanente relacionamento com Cristo. O líder espiritual é esse, ele tem um profundo, pessoal e permanente relacionamento com Jesus Cristo. Então, quando ou como os nossos liderados, Goiôerê, as nossas células, irão ver em nós mesmos que realmente nós somos líderes espirituais, não pela nossa persuasão, pelo nosso conhecimento, como eu disse, pelo nosso carisma, e nem também por aquele que nos ungiu e nos colocou naquela posição de líder. Os nossos liderados ou Goiôerê irá ver em nós uma liderança espiritual, é exatamente através disso, desse profundo, pessoal e permanente relacionamento com Jesus, amém? Então, para você que está liderando, para você que irá liderar, isso tem que ficar bem claro, que nós não podemos liderar se nós não temos esse relacionamento pessoal permanente com Jesus Cristo. Porque eu só posso dar a vida se eu recebi a verdadeira vida. Eu posso ouvir um amém? E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o, artigo definido, a vida. Não existe vida fora de Jesus. Então, essa vida que a gente quer levar para Goiôerê, a gente quer levar para a nossa liderança, a gente quer levar para a nossa célula, essa vida não é conquistada pelo status que eu possuo de líder. Essa vida que a gente vai levar para os nossos liderados tem um nome, e esse nome é Jesus. Mas eu só posso levar essa vida para essas pessoas se eu tenho um íntimo, profundo e relacionamento com Ele. Então olha para o seu vizinho e diga assim para ele assim: como é que está o seu relacionamento com Jesus? Segundo, um líder espiritual, pastor Juscelino, ele tem uma visão clara do anseio ou dos desejos do Senhor na qual ele serve. Diga assim comigo: um líder espiritual, ele tem uma visão clara dos desejos do seu Senhor e um firme compromisso em cumprir na sua vida e na vida dos seus liderados. O líder espiritual é esse. Ele sabe a vontade de Deus para a sua liderança. Mas antes dele saber a vontade de Deus para a sua liderança, ele sabe a vontade de Deus para ele, para a vida dele, para o ministério dele. E é para isso que Deus te chamou.
para você entender que a revelação que Ele tem para você e para a sua liderança é o que você vai levar para as pessoas. E eu acho muito interessante isso não está no meu esboço. Já vem carne fresca aí. Lucas capítulo 4, verso 18, o próprio Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Jesus é esse modelo de liderança, porque Ele entende o propósito no qual Ele está aqui. E é interessante que o Espírito de Deus estava sobre ele, mas também o Espírito de Deus está sobre a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, também não está no meu esboço, diz assim: mas recebereis a virtude, que no grego é dinamis, e é a ideia de dinamite, que significa força, habilidade, potência. Então você vai receber a virtude do Espírito dele, que significa força, habilidade, potência. Para quê? Para que você possa ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então o mesmo Espírito que está sobre Jesus também está sobre você. Eu posso ouvir um amém? Então você pode, você consegue, porque o Espírito não é meu, o Espírito não é seu, o Espírito é de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir a Deus por isso? Se é para Ele, você pode fazer mais forte, mais bonito, aleluia. O líder espiritual, ele tem um profundo, pessoal e permanente relacionamento com Jesus. E ele tem uma visão clara da vontade, do desejo do seu Senhor. E ele tem o desejo de cumprir na sua vida e na vida dos seus liderados. Terceiro, e ele tem um profundo desejo de trazer outros para dentro da visão, a ponto de multiplicar-se e ultrapassar fronteiras. E é isso que Jesus nos ensina. Em Mateus capítulo 28, verso 20. Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus nos ensina isso. O id da igreja, o id de quem lidera com o coração de Deus, o id de quem faz a vontade de Deus de acordo com a vontade do seu Senhor. E é esse. E o que eu acho mais bonito no id de Jesus, id fazer discípulo de todas as nações, será que é o 19? 18, pastor, as muitas letras me fazem delirar, pastor. 19. O mais bonito do id é que eu sou a peça que Deus decidiu usar para completar a obra de Deus. Às vezes nós esperamos que o nosso pastor talvez ganhe a nossa família para Jesus, os nossos esposos, esposas, filhos. Claro que a gente pelo menos tenta, mas pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor é aquele responsável, de repente, de mostrar o caminho para a ovelha, porque a ovelha é dócil, ela é indefesa. O pastor vai, de certa forma, trazer um alimento saudável à luz das Escrituras, para que a ovelha possa comer espiritualmente, desfrutar espiritualmente das promessas de Deus para a vida delas. Mas o meio no qual Deus vai usar é você. Por isso você está aqui nessa noite, porque você entendeu que Deus pode multiplicar através de você a bênção que está em você.
Qual é a bênção que está em mim, pastor? O próprio Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus. Eu achei lindo aqui o Hugo cantando a primeira canção. Quando eu chorar, né? E você fica cantando e eu fico viajando, porque Jesus também chorou. João 11, verso 35, pastor, diz o texto que Jesus chorou. Alguns dizem que é o menor versículo da Bíblia. Quem aqui que nunca chorou? Só que o meu choro aqui não é o choro por conta da luta, da prova, da adversidade. O choro aqui é você chorar de se constranger pelaquela alma perdida. Porque o contexto que Jesus está chorando, ele vai chegar num ambiente que Lázaro já está morto, a família está enlutada, e Jesus chora. Mas por que Jesus chora se João 11, verso 25 diz que Ele é a ressurreição e a vida? Sabe por que Jesus chora? Porque Ele se compadece. Enquanto eu e você não queimar dentro de nós esse desejo de se compadecer pelo nosso próximo, essa chama não vai arder dentro de você. As pessoas vão se perder do seu lado e você não vai se constranger pela miséria delas. E é esse o líder espiritual que Deus está chamando para a nossa igreja. É esse líder espiritual que Deus está chamando para liderar as nossas células. É esse líder que leva as pessoas a entender o ponto de vista de Deus, do reino de Deus, a ponto de multiplicar o reino de Deus. Não é multiplicar a visão da igreja presbiteriana renovada, da rede verde, da rede laranja, da rede preta, da rede azul. Não é rede, é reino. Diga assim comigo: não é rede, é reino. E o reino não é do homem, o reino é de Deus. Se é para Ele, você pode aplaudir. Agora, como Jesus vai nos mostrar o seu modelo de liderança? Primeiro, Jesus nos mostra o seu modelo de liderança à luz do texto. Jesus nos mostra o seu modelo de liderança porque ele tinha uma consciência clara. Diga assim: ele tinha uma consciência clara da sua missão. Isso é tão óbvio no texto que João capítulo 6, verso 38, Jesus diz assim: eu, primeira pessoa do singular, Jesus está dizendo: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Ele tem consciência clara da sua missão. Irmão Ademar, enquanto nós não tivermos consciência clara da missão nossa, a gente vai titubear, a gente vai vacilar, e a gente não vai conseguir acertar o alvo. E qual que é o alvo? Ganhar a nossa cidade para Jesus. A consciência clara de Deus para Goiôerê é estabelecer o reino dele no nosso meio. A consciência clara de Deus para a nossa liderança é: vocês conhecem a minha vontade, vocês sabem o poder que está dentro de vocês, agora somente entendem qual é o meu propósito para a vida de vocês. Olha para o seu vizinho e diga assim: você tem consciência? Diga: você tem consciência de Deus para a sua liderança? Porque se você está liderando e ainda não tem consciência por que você está liderando, talvez você foi colocado numa posição de líder de gaiato.
Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. E como que Jesus demonstra para nós hoje que Ele tem consciência clara da vontade do Pai? Primeiro, tendo uma atitude de servo. Jesus, Ele tem uma consciência clara da vontade do Pai, mas como que Ele demonstra que Ele sabe da vontade do Pai? Em primeiro lugar, tendo uma consciência clara e uma atitude clara de servo. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e semelhante aos homens. É interessante a gente parar aqui e analisar isso. Se Jesus entende, porque Ele tem uma consciência clara da sua missão, e a consciência clara da missão dele era que Ele precisava ter uma atitude de servo. Então, essa palavra servo no grego é doulos. Eu disse, acho que anteriormente para vocês. E o que significa doulos? Escravo. Escravo não tem férias, escravo não tem 13º, não tem salário. Escravo é escravo. Qual que é a vontade do escravo? Satisfazer a vontade do seu senhor. Então Jesus, ele tem consciência clara da vontade do Pai. Por quê? Porque ele sabe que ele não veio ser servido, ele veio servir. E você vai ver isso não somente na fala dele, porque falar é muito fácil. E Jesus tem uma harmonia tão linda no ministério dele, quando ele fala, mas ele também vive. Por exemplo, João capítulo 13, você vai ver Jesus lavando os pés dos discípulos. E no contexto sociológico, político e religioso daquela época, quem poderia lavar o pé era o escravo. E Jesus está fazendo o que, irmãos? Fazendo o papel do escravo. Sabe qual que é o problema, Luci? Que a gente gosta do status da liderança, mas a gente não gosta de fazer o papel de escravo. Luísa, e para nós sermos semelhante a Ele, na nossa liderança, a gente tem que ser semelhante a Ele, servo. E o servo é o escravo. E eu vou viajar com vocês aqui. Paulo fala assim: tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa palavra grega para sentimento, eu vou ensinar vocês a falar grego hoje. Mais uma vez, eu acho que eu tinha ensinado antes. Lúcio, pironeu. Vamos lá, 1, 2, 3. Pironeu. 1, 2, 3. Pironeu. Não é tão difícil assim, 1, 2, 3. Pironeu. Ai, a evangelista Luci já pegou a vibe aí. 1, 2, 3. Pironeu. Olha só que lindo. Pironeu, tende em vocês o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento no grego é pironeu. Que significa isso? Dirigir a mente por algo. Então Jesus, ele entende a sua missão e o seu papel. Por quê? Porque ele é um escravo. E a sua mente não está dirigida nem para a direita e nem para a esquerda. O alvo de Jesus, dirigir a mente dele eu vim servir. E o alvo de vocês em liderar uma célula, em ser líder nessa igreja, não é você o centro das atenções, não, irmão. O alvo é você dirigir a sua mente por algo. Qual? Ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, Ele não teve usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus. Se você for olhar a Bíblia, Ele é Deus. João capítulo 1, verso 14.
E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, em forma do Filho, o unigênito do Pai. João 1,14. Mas ele, sendo Deus, sabe o que ele faz, pastor Anderson? Ele joga a coroa no lixo, joga a posição no lixo, porque ele é Deus. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele joga a coroa no lixo, joga o status no lixo, para quê? Para ser servo. Pironeus, segundo, pironeus significa procurar por. Então, se você tem o mesmo sentimento de Cristo, você dirige a sua mente por aquilo que Ele dirigiu a mente dele, e você procura se esforçar em fazer aquilo que Ele te comissionou a fazer, ganhar almas. Amém? Terceiro, pironeus significa, primeiro, dirigir a mente por algo. Segundo, procurar por algo e se esforçar-se em manter em algo. Porque cá entre nós aqui, é fácil você manter-se focado, sim ou não? Não. É muito difícil. Por isso que esse pironeu nos traz a ideia de dirigir a mente em algo, estar focado em algo, procurar continuamente esse algo e se esforçar-se para permanecer nele. E o que Deus está falando para você hoje é: você já conhece a minha vontade, a vontade do seu Senhor, agora vocês precisam permanecer. Como Jesus demonstra que Ele permanece conscientemente na vontade de Deus? Segundo, através do seu amor. João 3,17 diz assim: pois o Filho do Homem não veio julgar o mundo, mas Ele veio salvar. E o versículo que antecede o 17 é o 16, que todo mundo sabe de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que ele demonstra, pastor Juscelino, que ele tem consciência clara da vontade do Senhor, o seu Pai? Não se apartando de estar no centro da vontade do Pai. Por mais difícil que esteja, presbítero Paulo, porque a gente que lidera, a gente sabe que é difícil. A gente às vezes quer mostrar para vocês que nós somos fortes, mas nós não somos fortes. A gente chora, a gente pensa em desistir. Como diz os antigos, né? A gente pestaneja. Mas não vou suportar mais, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Por maior que fosse o sofrimento de Jesus, Ele não se apartou da vontade do Pai. Eu vou provar para vocês à luz da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 11. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 38. Mateus 26, 38. O texto vai dizer que a alma de Jesus estava amarga até a morte, e ele se prostra ao chão. Isso, Mateus 26, 38. Ele se prostra ao chão e ele vai fazer uma oração. E olha só o que ele diz: a minha alma está amarga até a morte, ou triste até a morte. Verso 39. Jesus se prostra ao chão e ele fala assim para o Pai dele, para o próprio Deus: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele está sofrendo. Por que ele está sofrendo? Porque a minha Bíblia diz em João 1,11 que ele veio para os seus e os seus o
rejeitaram. Você vai levar o amor, a boa nova, que Jesus cura, salva, liberta. Mas aí eles vão continuar, às vezes, te rejeitando. Por mais que você queira o melhor para eles. Mas rejeitaram Jesus também. Mas Jesus não deixou ou se apartou da vontade do Pai. Então eu não sei como que você tem vivenciado o seu nível de intimidade com aquele que te vocacionou. Ou talvez eu não sei como que você tem vivido a sua liderança na batalha espiritual que você vive. Porque se Jesus sofreu, o certo é que eu também vou sofrer. Mas mesmo sofrendo, ele não se apartou da vontade de Deus, ele continuou prosseguindo, ele continuou avançando. Por quê? Porque ele tinha conhecimento profundo da vontade do seu Pai. E eu também não vou desistir, porque a gente sabe que o nosso modelo de liderança não está no homem, ou na nossa placa denominacional. Lúcio, porque se a placa denominacional valesse muita coisa, ela não estava lá na chuva, no sol e no sereno, ela estava aqui, ó. E Jesus não morreu por uma religião. Na verdade foram os religiosos que mataram Jesus. Lembra que os religiosos diziam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não, mas está aqui Barrabás. E os religiosos diziam: crucifica, crucifica, crucifica. Mas pastor, eu pensei que Jesus tinha sido morto pelos nossos pecados. Sim, ele foi morto pelos nossos pecados. Só que pelas mãos de quem? Pela boca de quem? Não é fácil liderar, mas vale a pena. Por quê? Porque o meu modelo de liderança, o meu modelo de superação não está na terra, está no céu. O meu modelo de liderança não está nos homens, está em Jesus. Eu tenho o mesmo sentimento dele. A minha mente continua focada no projeto dele. Eu continuo me esforçando para manter nesse alvo, para que eu possa atrair o maior número de pessoas a ele. Amém, irmãos? Então olha para o seu vizinho e diga assim: é por isso que eu quero te ver liderando uma célula. E eu vou encerrar aqui com as palavras de John Wesley. Ele diz assim, pastor Juscelino: dai-me 100 homens que não temam a nada senão o pecado, e que temem a Deus, e eu estabelecerei o reino de Deus na terra. Seja clérigos ou leigos, não importa, nós iremos devastar o inferno. 100 homens que não temem a nada a não ser fazer a vontade de Deus. Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero orar por você nesse instante. Quero orar por você que talvez pensou em desistir. Não quero saber de liderar. Eu não quero estar à frente de uma liderança. É muito difícil. É difícil mesmo, eu não quero te enganar. Mas é recompensador. Todas as vezes que eu falo do amor de Jesus para alguém, eu preciso visitar, Luiz, a minha pastinha lá. E aí eu me emociono quando eu falo, porque eu tenho que visitar a pastinha. Aí eu me lembro quando o pastor Moisés falou do amor de Jesus para mim. Não tive um estudo bíblico, não tive um curso de batismo. Ele apenas falou: ó, Jesus cura,
Jesus salva e Jesus liberta. Eu não era batizado na igreja católica, também não era batizado numa igreja evangélica. Para a família eu era o lixo, algo desprezível, descartável e sem valor. Para a sociedade a gente vale o que tem, e eu não tinha nada. Mas Ele não deixou de me amar. Então todas as vezes que eu falo do amor de Jesus para alguém, eu falo com consciência clara que Jesus pode curar, que Jesus pode restaurar, que Jesus pode fazer nova todas as coisas. Não porque eu estudei 9 anos de teologia, porque eu estudei 5 anos de teologia, tenho uma especialização no novo de 2 anos e tenho uma especialização no antigo de 2 anos. Eu tenho 9 anos de teologia, irmãos. Já li isso daqui mais de 25 vezes, de cabo a rabo. Eu acho que você não tem dúvida disso, né? Se a minha biblioteca que eu tenho em casa não valer mais que o carro da igreja que eu ando, eu dou a minha biblioteca para a igreja. Mas o senhor lê, pastor? Eu leio. Pode pegar um livro que está na minha biblioteca ali, se eu não já li metade deles. Mas por que o senhor está falando isso? Mas para mim isso não vale nada. Sabe qual que é a partinha mais gostosa? Que Jesus cura, liberta e restaura. Quando ninguém mais acreditava em mim, Ele acreditou. Lembra que eu disse Lucas 4:18? Lucas 4:18, Ele veio evangelizar quem? Os pobres, os contritos de coração. Jesus não fala de levar, dar pérolas aos porcos. Quem não quer comer não vai comer. Senhor. Mas quem necessita do pão vivo vai comer e não vai ter mais fome também, nem mais sede. Agora você vai ser esse agente de cura e de libertação. Em amém? nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está. Pai, não é fácil você plantar, você vai regar, e aí a gente cria expectativas no fruto, e às vezes nós não sabemos como que será esse plantio. Mas não importa, porque afinal de contas é o Senhor que dá o crescimento. É a vontade do Senhor que tem que ser estabelecida na nossa liderança. É a vontade do Senhor que tem que ser estabelecida na nossa vida, Senhor. Nas nossas células, Senhor. Nos nossos discipulados, na nossa liderança. É a sua vontade, Senhor. A gente vê no finalzinho desse capítulo 6, muitos discípulos acham duro o discurso de Jesus e abandonam Jesus. E Jesus volta para Pedro e fala assim: você quer ir junto com eles, Pedro? Porque Pedro fala uma palavra linda, irmão. Se você tem um Deus, para onde nós iremos? Para onde nós fugiremos se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? É somente na presença dEle, fazendo a vontade dEle, realizando o propósito dEle, que você encontra ou encontrará o propósito de vida. Se Deus te der algo grande, valoroso, glória a Deus por isso. Mas independente daquilo que Ele te dá, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Observe que tudo aquilo que Deus criou não vale nada. Não era para você estar aqui, em vista de uma alma. Mas Deus falou assim, pois Ele mesmo disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E às vezes eu e você valoriza tudo que Ele criou, mas não amamos e não valorizamos o nosso próximo. Não chore. E Deus está falando com você, comigo, com a igreja dele hoje. Valorize o que eu valorizo. Ame aquilo que eu amo. E vocês vão ver o que eu vou fazer no meio de vocês, diz o Senhor. Então me invocareis,
falar. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, diz o Senhor, e serei achado de vós. Aleluia. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus. Pai, nessa noite nós saímos da superficialidade, Senhor, para vivermos intensamente a sua vontade, para não nos apartarmos da sua vontade, para vivermos a sua vontade, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tá chorando porque Tu és bem-vindo aqui, se Senhor. você tem um Deus Na nossa liderança, nas que nossas cuidar células, na nossa de igreja, você, no nosso conselho, e na jamais nossa se cidade, Senhor. esquecer. Assim eu oro, Ele sabe de tudo. assim eu te agradeço e te louvo. que você tá passando. Em nome de Jesus, e você que recebe, E diga amém. mandou te dizer. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir a Ele. Lembrar de onde você veio e aonde que você